Shalom a todos e a todas. Vamos para mais um pequeno estudo e uma meditação para a edificação das nossas vidas. Nós vamos falar um pouco sobre a alegria no meio do caos. Como se manter feliz, alegre, rejubilante ou com regozijo em meio a adversidades. Aqui nós vamos dar várias chaves, vários segredos para que você mantenha a sua alegria no meio de qualquer problema, dificuldade, no meio de qualquer luta. E nós sabemos que precisamos ter uma fé perseverante quando nos defrontamos com problemas da vida. Ela é tão benéfica para nós, a perseverança, que a palavra de Adonai efetivamente ordena que nos regozijemos ao passarmos por problemas. Apreciai com muita alegria, meus irmãos, quando estiverem envolvidos em qualquer luta de prova ou quando estiverdes em várias tentações. Estais certos e compreendei que a provação e o teste da vossa emuná, da vossa fé, produzem firmeza, perseverança e paciência. Mas permiti que a firmeza e a perseverança e a paciência realizem a ação completa, fazendo a obra completa, de modo que possais vos tornar pessoas perfeitas e plenamente desenvolvidas, sem nenhum defeito, em nada faltando. A palavra de Adonai não diz que é para apreciarmos com toda tristeza quando estivermos em provações. Isso é o que a maioria das pessoas fazem. Não faz sentido ao pensamento comum das pessoas o sentirmos toda alegria quando somos postos em provas, em tribulações, em tentações. Contudo, é exatamente o que a palavra de Deus nos manda fazer. Conforme temos visto, os caminhos do Eterno para fazer as coisas são muito diferentes do caminho do mundo. Toda alegria quer dizer alegria total. Não devemos nos sentir parcialmente alegres quando passamos por tempos difíceis. A palavra de Adonai nos diz que devemos responder a cada elemento do problema que estamos enfrentando com alegria completa e total. Os caminhos de Elohim são, com toda certeza, muito diferentes dos nossos, não são? Porque nos é dito que devemos ter alegria completa quando passamos por provações. A palavra do Eterno afirma que nós estamos certos de que a perseverança, a firmeza, a paciência que resultarão das provações, se respondermos a ela da maneira que Ele nos instrui. Precisamos receber a palavra do nosso Pai e crer que os resultados de passarmos por provações serão de tal modo benéficos para nós no futuro que ficaremos maravilhados com a oportunidade para desenvolver essas qualidades altamente desejáveis. A palavra de Adonai não nos ordena fugir dos problemas e nunca sugere a procura de uma saída fácil, porque este é o caminho do mundo. O caminho de Deus é olhar para os problemas com intensa alegria, sabendo que se reagirmos adequadamente com relação a eles, teremos uma gloriosa oportunidade para crescer espiritualmente e, como resultado, nós vamos nos tornar muito e muito melhores. Seja o que for que nos aconteça, devemos nos regozijar sempre no Eterno. A palavra do Eterno não nos manda regozijar algumas vezes. Ela nos ordena a regozijar sempre nele. Aliás, nosso Pai deseja tanto dar ênfase a isso que repete esse apelo 2 vezes no mesmo verso da Escritura. Regozijai-vos sempre no Eterno, alegrai-vos, deleitai-vos nele. E outra vez vos digo, regozijai-vos. Filipenses 4:4.
Não devemos tão somente suportar as tribulações e provações. A palavra de Adonai nos diz que devemos realmente nos regozijar em meio a essas provações e tribulações. Regozijar no quê? Vamos nos regozijar nos problemas? Não. A ordem é para nos regozijarmos no eterno. Não nos regozijamos no problema, e sim na vitória do eterno sobre o problema. Mesmo quando não podemos ver a resposta, ainda devemos nos regozijar, porque sabemos que Yeshua HaMashiach vê a resposta e que Ele pode pôr e porá essa resposta em evidência, a não ser que o impeçamos pela dúvida e pela incredulidade. Não vamos nos regozijar baseados naquilo que acontece ou deixa de acontecer a nós, mas por causa do vitorioso que vive dentro de nós. Mais cedo ou mais tarde, todos nós experimentaremos graves provações e tribulações. Yeshua nos disse, mas ele não parou aí. Por que devemos estar jubilosos em meio a provações e tribulações? Devemos estar alegres, porque nós sabemos que Ele obtém a vitória total sobre todo problema que qualquer um de nós, em qualquer tempo, tenha de enfrentar. No mundo tereis provações, tribulações, tristezas e frustrações. Mas tende bom ânimo, tende coragem, sede confiantes, convictos, destemidos, porque eu venci o mundo, eu o despojei do poder do mal, e eu o conquistei para vós. 1 João 16:33. Nós cremos realmente nisso? Honestamente cremos que seja qual for o nosso problema, Yeshua HaMashiach já eliminou qualquer poder que os nossos problemas tenham para nos prejudicar e que Ele já o venceu? Se de fato cremos nisso, então por que reagir sempre com tristeza? É claro que podemos reagir alegremente. Por que não havemos de reagir senão com alegria, intenso júbilo, se realmente cremos que o problema não pode nos derrotar? Sim, nós temos a vitória total e completa, mas com uma condição. Teremos a vitória neste mundo, na medida que acreditamos profundamente que teremos essa vitória. Nosso Eterno nos quer dar a vitória sobre todo o problema, porém muitos de nós o impedem pela incredulidade. A palavra de Adonai nos dá um bom exemplo de como a incredulidade pode nos roubar as bênçãos que o Eterno tanto deseja nos dar. Vemos isso na história de Yeshua quando voltava a visitar a sua casa na vila de Nazaré. Ele realizara surpreendentes milagres por toda parte. Ora, faz sentido que ele efetivamente deixasse de operar essas maravilhas entre as pessoas com as quais tinha convivido por tantos anos, gente que ele conhecia tão bem? Mas, quando ele retornou para lá, duvidaram dele. Para eles, Yeshua era apenas um simples carpinteiro. Como resultado, ele não realizou muitas obras de poder ali por causa da incredulidade deles, sua falta de fé. Você pode conferir isso no livro de Mateus 13:58. Precisamos ter muito cuidado para que isso não nos aconteça. A chave para a vitória sobre os problemas é a completa imuná, confiança em nosso Adon, em nosso Senhor, Yeshua HaMashiach, Yeshua o Messias. Yeshua é tudo aquilo que a palavra de Elohim diz que ele é, e muito mais. Suas habilidades vão muito além da nossa limitada compreensão humana. Ele é capaz de realizar o seu propósito e fazer sobejamente muito além e acima de tudo que ousamos pedir ou pensar, infinitamente além de nossas mais elevadas orações, desejos, pensamentos, esperanças ou sonhos. Efésios 3:20. A alegria nem sempre é o resultado de circunstâncias favoráveis na nossa vida. Ela muitas vezes resulta de um profundo amor por Yeshua, assim como de uma grande emuná no mesmo Elohim, independente de circunstâncias com as quais possamos nos defrontar.
Se tivermos realmente um profundo amor pelo Eterno e se de fato confiarmos inteiramente nele, sempre nos regozijaremos, sempre nos alegraremos. Ainda que não tenhais visto, vós o amais, e mesmo que não vejais agora, nele credes e estáis cheios de inefável e gloriosa alegria. 1 Pedro 1:8. Nós nos alegramos porque sabemos que o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores está nos protegendo e nos defendendo. Regozijem-se todos aqueles que confiam e se refugiam em Ti. Clamem por alegria e cantem sempre com ela, porque Tu fazes uma proteção sobre eles e os defendes. Aqueles que amam Teu nome estejam repletos de alegria em Ti e sejam exaltados. Salmos 5:11. Note que a palavra de Adonai não nos diz que devemos sempre clamar por alegria e com alegria cantar. Sempre significa todas as vezes. Seja o que for que nos aconteça, devemos cantar sempre e nos regozijar, porque Adonai está fazendo uma proteção sobre nós. Ele está se colocando entre nós e o problema, de modo a nos proteger de seus males. O salmo acima citado prossegue nos dizendo que, se de fato amarmos Adonai, estaremos cheios de alegria e bem dispostos. Confiança e amor andam juntos. Confiamos em Adonai porque o amamos. O amor é o alicerce de toda a verdadeira fé. É a chave da fé. A fé opera por amor. O nosso amor por Adonai e a nossa limitada compreensão de seu glorioso amor para conosco podem conservar a nossa fé fortalecida, seja o que for que se ponha contra nós. A vida de plenitude da Ruach HaKodesh, ou seja, do Espírito, a vida que está cheia do Messias vivo dentro de nós, que nele confia, a ele se entrega, é uma vida de inefável alegria, independente do que esteja acontecendo a nós. Por mais difícil que possa ser o nosso problema, o nosso estreito relacionamento com ele nos enche de conforto e plenitude de alegria, com toda a nossa tribulação. E apesar dela, estou cheio de conforto, estou transbordante de alegria. Aleluia! 2 Coríntios 7:4. Não há verdadeira alegria em nossas vidas enquanto não formos capazes de confiar nele. A mundana felicidade depende de facilidades, de como são as coisas na vida das pessoas. A alegria de Adonai depende do nosso amor por ele, nossa confiança nele, nossa proximidade dele. Quando nos regozijamos em face da adversidade, isso realmente nos coloca em contato com Adonai. Tu encontraste aquele que se regozija. Está no livro de Isaías 64, verso 5. Uma das melhores maneiras de desenvolver este estreito e jubiloso relacionamento com o Eterno é pelo estudo e meditação da sua Torá, da sua palavra, em ritmo diariamente, porque Adonai e a sua palavra não podem estar separados, e nessa palavra ele nos deu as instruções que, se seguidas, nos encherão de alegria. E Yeshua explicou isso quando ele disse: se vós continuardes a obedecerdes às minhas instruções, habitareis em meu amor e vivereis nele, assim como eu tenho obedecido aos mandamentos de meu Pai e vivo em seu amor. Tenho-vos dito essas coisas para que a vossa alegria e o vosso gozo estejam em medida de plenitude completa e transbordante. Ele disse isso. Está registrado no livro de João, capítulo 15, 10 e 11.
Não é interessante notar que a alegria e o amor estão diretamente ligados com o conhecimento das instruções que nos têm sido dadas pela palavra do Eterno e a sua obediência? Essa é a razão porque a palavra de Deus foi escrita. Essas coisas vos escrevemos, para que o vosso gozo se cumpra, disse o apóstolo João em 1 João 1,4. Quando nos sobrevêm tempos difíceis, nós podemos continuar na alegria do Eterno se os nossos corações estiverem cheios da palavra de Deus. A palavra de Deus é o nosso alimento espiritual. Quando a estudamos e nela meditamos diariamente, isso nos alimenta espiritualmente, nos leva a regozijar no fundo do nosso coração. As tuas palavras foram achadas, eu as comi, e a tua palavra foi para mim uma alegria e um regozijo no meu coração. Jeremias 15:16. O nosso Pai, ele não mente. Quando a sua palavra diz que ele fará alguma coisa, ele vai fazer, a não ser que nós impeçamos pela dúvida e pela incredulidade. Adonai não é um homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Acaso falará e não agirá? Prometerá e não cumprirá? Lá no livro de Números 23:19 você pode conferir isso. Ele fará exatamente o que a sua palavra diz que ele vai fazer. Se tivermos feito a nossa parte, estudar, meditar, confiar, obedecer, ele fará a sua parte. Eu falei e eu farei acontecer. Eu determinei e eu realizarei. Isaías 46:11. Devemos nos alegrar porque sabemos que a palavra de Adonai é verdadeira. Também devemos nos regozijar porque sabemos que Adonai está conosco sempre, o dia todo e todos os dias da nossa vida. Independente do que esteja nos acontecendo, Ele nunca nos abandonará, mas sempre vai nos ajudar. Portanto, não devemos ter medo de coisa nenhuma. É maravilhoso saber que o Senhor do Universo vive dentro de nós, que Ele está conosco o dia todo e todos os dias da nossa vida e que nunca nos deixará. Nossas almas cantarão de alegria quando essa grande verdade sair das páginas das Escrituras e entrar em nossas mentes e daí chegar bem no centro dos nossos corações. Não há nenhuma alegria que possa nem ao menos comparar-se ao júbilo que é nosso, quando em cada momento de cada dia nossas vidas estão centralizadas na Rua HaKodesh, que vive em nossos corações. Nele confiando e a Ele se entregando, já temos a alegria de Adonai que vive em nós, porque o Espírito vive dentro de nós. A alegria é um fruto do Espírito. Quando deixamos de consentir que os nossos desejos egoísticos, as circunstâncias da existência ou qualquer outra coisa que controle a nossa vida, mas ao contrário, permitimos alegremente que o Espírito do Eterno controle todos os aspectos do nosso viver, a sua alegria e os outros frutos serão produzidos em nossa vida. Quando o Espírito controla as nossas vidas, Ele produzirá em nós esses frutos: amor, alegria, paz, shalom, paciência, bondade, benevolência, fidelidade, nobreza, domínio próprio. Gálatas 5:22. Quando confiamos eternamente, inteiramente na Rua HaKodesh, não ficamos angustiados ou deprimidos, porque a sua alegria nos fortalecerá. Não estejais entristecidos e deprimidos, porque a alegria do Eterno é a vossa força e baluarte. Neemias 8:10. O domínio espiritual, a alegria é fonte de força. A alegria de Adonai nos fortalece. Quando alegramos em meio às provações e tribulações, então somos capazes de fazer todas as coisas pela força do Eterno. O tempo em que passamos por provas de fogo é precisamente o tempo em que devemos glorificar Adonai. Glorificai o seu nome entre as chamas. Isaías 24:15. Quando tudo parece estar desmoronando, a palavra de Elohim efetivamente nos diz que devemos sorrir. Nem temais a destruição quando ela vier, na desolação e na fome sorrirás. Jó 5:21-22. Isso não tem sentido para uma mente intelectualista, carnal
e não renascida. Por que havemos de sorrir quando tudo vai indo mal? Devemos sorrir e nos regozijar porque sabemos que Adonai está totalmente no controle. Se crermos nisso no fundo dos nossos corações, então seremos capazes de nos alegrar, de sorrir, não importando quão difíceis os problemas possam parecer. Nosso Eterno é muito e muito maior do que qualquer coisa que possa vir contra nós. As circunstâncias nunca são maiores do que o Eterno. Não podemos permitir que o menor vença o maior. Perdemos nossa alegria quando cremos que as circunstâncias ao redor de nós são maiores do que o Eterno que está dentro de nós. Aleluia! Aleluia! Bendito seja o Eterno! Que você possa ter sido abençoado com essa mensagem. E se você foi abençoado com essa palavra, com essa meditação, passa para frente. Compartilhe com seus amigos, com seus vizinhos, parentes, colegas. Compartilhe essa mensagem. Não deixe aí de deixar o seu gostei, se você realmente essa mensagem te edificou, de deixar o seu comentário aí abaixo, os seus pedidos de oração. Nós lemos todos os comentários, vamos responder todos os comentários e seja edificado. Ouça mais vezes essa mensagem para ela entrar e penetrar na sua mente e descer ao seu coração. Shalom, shalom.